Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 31 de janeiro de 2025, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio e da TV Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo que irá nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro Lampadário Espírita, pelo espírito de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, é denominada Resistência ao Mal. E Joana de Ângeles nos diz: bem-aventurados os pobres de vaidades e ambições, que sabem render culto de confiança ao Pai. Bem-aventurados os ricos de amor indiscriminado e indistinto, que sabem ampliar as fronteiras do reino da esperança entre os que se debatem nas malhas cruéis do desespero e da ignorância. Bem-aventurados os simples, que não se ensoberbecem na grandeza, nem se amesquinham na aflição. Bem-aventurados os que se doam ao melhor da vida para a vida melhor do Espírito. Somos a imensa família do Cristo, atados por liames fortes do pretérito próximo, convocados para a redenção de nós mesmos. Lutas e desenganos não nos devem arrefecer ante as tarefas que nos competem desenvolver. Somos espíritos enfermos em tratamento de emergência nas mãos de Jesus, o amigo incomparável e constante. Muitas chagas que teimam por continuar abertas aguardam nossa imediata enfermagem, envidando esforços expressivos para cicatrizá-las. Aqui é a antipatia gratuita esperando o nosso apaziguamento. Ali é a revolta insensata aguardando pacificação. À frente é pessimismo retratando hoje os fracassos de ontem, que devemos combater com a clara manhã da esperança. Ao lado é a dor, são as mágoas, são os constrangimentos irritantes desejando o bálsamo da nossa bondade e a esponja do nosso otimismo, embora nos pareçam trevas ameaçadoras em nossos céus. A oportunidade da reencarnação é dádiva muito preciosa que não podemos desconsiderar. Para tanto, aproveitemos o agora e façamos a paz íntima por meio da edificação da paz em derredor. Renascimento é, também, recuperação, refazimento, reencontro com o que ou com quem se demora aguardando a nossa presença, a nossa ação lenificadora. O conhecimento espírita que brilha em nosso íntimo é farol a iluminar-nos seguramente. Arrebentemos, pois, e em definitivo, as peias negativas do passado. Adiar a dívida significa reencontrá-la mais tarde, com juros adicionados em caráter de cobrança sem moratória. Aproveitemos a fé que nos norteia e realizemos o melhor. A desencarnação explicar-nos-á muita dúvida que agora nos atormenta e o desvelar da carne oferecer-nos-á a serenidade ou o suplício de termos ou não termos feito o que poderíamos e deveríamos fazer. Por essa razão, em nossa família fraternal, encontraremos sempre neste ou naquele irmão infeliz o necessitado em forma de algoz ou travestido em impiedoso censor, fiscalizando nossos atos e palavras, exercendo, no entanto,
o papel de educador inconsciente em nome da lei divina, para que nos aparelhemos para a jornada da autoiluminação. Não revidemos antipatia com animosidade, nem azedume com remoque. Ignoramos o mal que fizemos, não sabemos o bem que nos estão fazendo. Para que haja paz em nós, ajudemos todos com a nossa cordialidade e sigamos adiante. Jesus é a rota. Sigamos convictamente, tranquilamente. Chamados à nossa alvorada redentora, transformemos óbices em rotas e permaneçamos fiéis. Se chamamos Jesus ao nosso lar por meio do culto doméstico para que habite em nossa casa, conduzamo-lo em nosso coração e em nossa mente, situando-o em todos os dias e horas da vida intimamente em nós. Este o objetivo a perseguir e a colimar. Uma boa noite e um bom estudo a todos meus irmãos. Olá, amigos da Casa de Abel Sebastião de Almeida e todos aqueles que nos acompanham através da rádio e da TV Abel. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, hoje nós vamos examinar as questões 939 a 940. Elas estão na parte 4ª das Esperanças e Consolações, no capítulo 1 das Penas e Gozos Terrenos, e o item é Uniões Simpáticas. Então vamos lá. Então, primeira questão, questão 939. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados, frequentemente só de um lado, há afeição e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é que essa história, né, de uma união, né, os espíritos simpáticos, eles não são induzidos a unir-se? E como é que frequentemente a gente só vê afeição de um lado, né, e que uma pessoa que tem um amor sincero, né, ela encontre indiferença e até uma certa repulsão do outro lado? E continuando, como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio, né? No começo tudo são flores, né? Aquela coisa da afeição, de se amarem mutuamente, e com o tempo aquilo vira, né, uma antipatia e pode se transformar-se até mesmo em ódio. Olha o que eles responderam. Não compreendes, então, que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Então, resultado, né, uma punição, que na realidade é o que? É o resultado das nossas escolhas. Não é? Eu não tenho um tribunal que está ali me punindo. Eu tenho, sim, as consequências dos meus atos. Então, plantei, eu vou ter que colher. Né? Então, uma união complicada, a gente tem que parar para pensar, né? Ela vai ser fruto de alguma coisa lá do passado ou não, pode ser dessa mesma, da nossa incúria. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nós somos espíritos imortais, né, criados por Deus, né, vivendo aqui na Terra experiências, né, necessárias ao nosso adiantamento, né, ao nosso progresso. Mas o que acontece? Nós ainda trazemos, né, conosco o que? Grandes parcelas, né, de egoísmo e orgulho que são a fonte de todos os males, né, que nós atraímos para nós. Quando nós prejudicamos alguém, né, nós nos tornamos devedores da lei, né, pela lei de ação e reação. Então nós vamos ter que ressarcir, nós vamos ter que nos defrontarmos, né, com essas experiências aí. Então faz parte do nosso aprendizado. Depois, né, acontece aquela história, né, da gente julgar que está perdidamente apaixonado por alguém porque a gente ainda julga, né, pela aparência, e o que é material é que costuma nos falar, não é, ao coração, a primeira impressão, né? E
depois que a gente é obrigado a viver, a conviver com aquela pessoa que nós supostamente amamos, aí não vai tardar a encontrar, se for só material, encantamento material, a gente vai experimentar aí na realidade um desencanto, né? Não basta, né, nós estarmos enamorados de uma pessoa e supor que ela tem, né, belas qualidades. Vivendo realmente é que a gente vai conhecer, né, a pessoa de verdade. No começo, tudo são flores, é como se houvesse ali um encantamento, né? A gente não consegue enxergar, até porque a gente não convive, né, com aquela pessoa. Agora basta a gente dividir o mesmo espaço, o mesmo teto, aí os problemas começam a aparecer. E aquela capa, né, aquela máscara que a gente utiliza, porque a gente quer conquistar, coisa e tal, aí eu já conquistei, eu não preciso mais, né, conquistar, já está conquistado, já está ganho. Então aquela pessoa passa a me conhecer de verdade, eu começo a deixar ali aquelas aparências, né, serem suplantadas realmente por aquilo que eu sou, né, e começa a vir à tona em determinados momentos, né, todo o meu egoísmo, todo o meu orgulho. Isso é muito complicado, né, da gente administrar esse tipo de coisa, né? Nós não somos espíritos muito desenvolvidos ainda, moralmente, então o que vai haver aí é que vai acontecer o conflito. Tanto assim, né, que muitas uniões que a princípio parecem destinadas também a não dar certo, isso também acontece, né, acabam sendo duradouras e sinceras. Pois, o que acontece? Depois de se haverem estudado bem, de se conhecerem, né, ter havido uma prévia, não é, ali do relacionamento, eu vou, né, no dia a dia a gente não consegue esconder durante muito tempo, né? E aí essas pessoas também se amarem, claro, né, reciprocamente, né? Não está enxergando ali só uma coisa material. Essas pessoas, elas querem um relacionamento sério, né? E muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas tem nada a ver, esse casal são incompatíveis, um gosta de A, outro gosta de B. E aí quando você vai ver, fala assim, tem tudo para não dar certo e dá. Aí acaba sendo um relacionamento duradouro. Por que é duradouro? Porque ele está fundamentado na verdade, né? No amor sincero, na reciprocidade. Né? A gente não pode esquecer que quem ama é o espírito, não o corpo. Né? O corpo, ele passa. Né? Ele passa. O corpo, ele, enfim, quando somos novos, né, tudo é festa, mas depois começam a aparecer os problemas. E aí o que fica? Né? Se eu amo verdadeiramente, com o espírito, não importa, né? Aquela relação ela vai continuar, né? E dissipada aí essa ilusão material, nós vamos ver, né? O espírito vai ver a realidade. Se uma pessoa ela é bonita, né? Espiritualmente falando, ela vai continuar, não interessa se o corpo, né? A pessoa já envelheceu, se a pessoa engordou, enfim. Essas coisas não vão importar porque, na realidade, o meu espírito, né, ele ama aquele espírito, não ama aquele corpo. Duas espécies, né, há de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera a do corpo. Daí vem que muitas vezes os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se desde que a ilusão se desfaz. Né? Então, é muito comum, não é? Nós, iludidos, né, por essas coisas passageiras, né, não só do corpo, mas às vezes também da questão financeira. Não é? E no primeiro contratempo, no primeiro problema, aquele amor se acaba. E aí, né, pode tornar-se, como não era um amor verdadeiro, aquilo pode se transformar até em ódio. É como a gente vê aí acontecendo todo dia.
E a outra questão, questão 940. Não constitui igualmente fonte de sabores, tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? Então, os seres são destinados a viver juntos, mas a relação, ela é, enfim, ela é tão complicada, né, que chega a ser fonte de sabores, né, e acaba por envenenar, né, a existência desses seres. Olha o que eles respondem. Amaríssimos, com efeito. Né? Então eles concordam, né? Sim, né? Existe isso mesmo. Essa, porém, é uma das infelicidades de que sois mais, das vezes a causa principal. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Julgas, porventura, que Deus te constranja a permanecer junto dos que te desagradam? Então a gente não pode esquecer que isso foi escrito, né? O Livro dos Espíritos é de 1857. Então, você se separar naquela época era complicado. Então as leis com relação à separação eram bem mais rígidas, né? Hoje em dia isso já não ocorre, né? Mas aí continuando. Depois, nessas uniões, ordinariamente buscais a satisfação do orgulho e da ambição. Né? Então, hoje em dia, não é, essa coisa da ambição, do orgulho, muitos casamentos não são desfeitos, né? Apesar das leis estarem mais relaxadas. Por quê? Porque eu tenho ali interesses, né? Mais do que a aventura de uma afeição mútua, sofreis então as consequências dos vossos prejuízos nessas uniões aí por interesses, né? Então as pessoas são constrangidas, né? Se odeiam, né? Mas por uma questão de interesses elas ficam ali, não é? E isso aí acaba sendo fonte realmente de sabores, né? Acaba por envenenar a pessoa, grandes ódios, né? As pessoas passam a votar-se, né, reciprocamente, então é muito complicado, mas é o que eles falam, né? Culpa nossa. Né? Culpa nossa, na maioria das vezes. E um desdobramento da 940, mas neste caso, não há quase sempre uma vítima inocente? Né? Eu me casei com interesse, aquela pessoa tem muito dinheiro, eu casei por causa do dinheiro. Aquela pessoa que tem dinheiro, às vezes não é uma vítima inocente. Olha o que eles respondem. E para ela é uma dura expiação, mas a responsabilidade da sua desgraça recairá sobre os que lhe tiveram sido os causadores. Se a luz da verdade já lhe houver penetrado a alma, em sua fé no futuro aurirá consolação. Todavia, à medida que os preconceitos se enfraquecerem, as causas dessas desgraças íntimas também desaparecerão. Né? Bom, a imaturidade espiritual, né, que caracteriza a grande maioria de nós, né, da nossa humanidade, ela se expressa também na vida familiar, né? E que não raro se constitui, não é, sob os impulsos de egoísmo ou da ilusão, e onde se observam depois conflitos, né, desinteresse e desrespeito aos compromissos conjugais. Quando há interesse, quando não há sinceridade, né, é um castelo que ele não tem uma fundação rígida, né, acaba ruindo. Né? No passado era comum, né, arrastarem-se por décadas, né, essas situações. Né? Posteriormente, as leis passaram a permitir a dissolução do vínculo matrimonial. Né? Como já dissemos, né, em 1857, a lei já não permitia, quando permitia, em alguns casos, né, somente, mas você aí tinha todo o peso da sociedade. Uma mulher separada, nossa, era super, hiper discriminada. Né? E então os casamentos acabavam, né? As mulheres às vezes elas se conformavam porque era pior muitas vezes, né? A mulher abandonada, ela não recebia, não tinha um amparo da lei, né? Da justiça, se via na rua da amargura sem nada, não é, ainda discriminada pela sociedade. A doutrina espírita ela veio oferecer valiosos subsídios, né, para a compreensão
dessa temática familiar, mostrando que ela não começa agora, mas que casamento, inclusive, a parte dela, a que nos integramos pelo matrimônio, né, os parentes consanguíneos, né, do cônjuge, não surgem por acaso, mas resulta de um cuidadoso planejamento, né, reencarnatório, que objetiva sempre o nosso progresso, a nossa felicidade. À medida que nós vamos resgatando os nossos débitos, nos reconciliamos com os nossos antigos adversários, que é muito comum estarem na mesma família, nesse mesmo grupo, né? Antigos adversários. A gente acaba consolidando, né, as nossas conquistas afetivas. A gente tem uma pessoa que a gente, né, nesse grupo que a gente não vai muito assim, né, não bate, não cruza com aquela pessoa, mas com o tempo, com a convivência, a gente vai vendo que não é bem assim. Aquela pessoa às vezes demonstra, não é, caráter, honradez, e acabam nos conquistando. Muito embora nós não tenhamos muita simpatia, né, mas o comportamento daquela pessoa acaba fazendo com que essa animosidade ela se desfaça, e a mesma coisa dá-se conosco, né? Tem pessoas que a gente sente que não vai muito com a nossa cara, por mais que nós nos esforcemos, mas com o tempo, né, o tempo é o senhor da razão. O nosso comportamento, né, acima de tudo, vai fazer com que, não esses sentimentos aí acabem, não se tornando algo afetivo, amoroso. Não é? A vida, ela ensina, a gente não pode esquecer que a grande escola é isso aqui, é o nosso dia a dia, né? O grupo familiar, ele é a nossa escola, né? É ali que nós aprendemos, é ali que nós resgatamos, é a parte mais importante, não é, do nosso planejamento reencarnatório. A gente não pode, não enfim, colocar a família em segundo plano, né? Os nossos maiores comprometimentos estão ali, no nosso grupo familiar. A gente tem que prestar muita atenção nisso, muita atenção, né? E entender que o que nós não resolvemos aqui, né, o que acontece? Matéria que o aluno não passa de ano vai acumular para o próximo. Então a gente tem que levar isso em consideração também. O ideal, não é, ninguém é obrigado a amar ninguém, mas o ideal é que nós não odiemos ninguém e não nos façamos odiados por ninguém. Isso é o mais importante. E tentarmos fazer a nossa parte, não é? E aí, fazendo a nossa parte, nós passamos. O outro não quer, não quer. Mas nós fizemos a nossa parte. Então, matéria paga. No livro Entre a Terra e o Céu, né, de André Luiz, né, Psicografia do Chico, tem um trecho bem interessante, né, sobre casamento. E olha só o que o André Luiz nos traz. Às vezes se arrojam ao casamento com absoluta inaptidão para as grandes responsabilidades, qual se estivessem impulsionadas por molas invisíveis, sem qualquer consideração para com os impositivos da prudência. Como se fossem atacados por subitânea loucura, desatendem a todos os conselhos do lar ou dos amigos, para despertarem depois com problemas de enorme gravidade quando não acordam sob a neblina de imensas desilusões. Na base dos sonhos juvenis, quase sempre moram dívidas angustiosas a que não se pode fugir. Grande número de paixões afetivas no mundo correspondem a autênticas obsessões ou psicoses que só a realidade consegue tratar com êxito. Em muitas ocasiões, por trás do anseio da união conjugal vibra o passado, através de requisições dos amigos ou inimigos desencarnados, aos quais devemos colaboração efetiva para a reconquista do veículo carnal. A inquietação afetiva
pode expressar escuros labirintos da retaguarda. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, nos nossos relacionamentos, nas nossas uniões. É preciso entender a responsabilidade imensa, né, por trás das nossas escolhas. Né? E quando se é jovem, né, impulsivo, enfim, a gente costuma, né, tomar decisões, e essas decisões elas vão repercutir, não só nessa vida, mas nas outras, dependendo do que fizermos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Né? E lá em Evolução em Dois Mundos também, do Chico Xavier e do Valdo Vieira também, o André Luiz nos diz o seguinte: quanto ao divórcio, segundo os nossos conhecimentos no plano espiritual, somos de parecer não deva ser facilitado ou estimulado entre os homens. Olha que coisa interessante, né? Porque não existem na Terra uniões conjugais, legalizadas ou não, sem vínculos graves no princípio da responsabilidade assumida em comum. Mal saídos do regime poligâmico, os homens e as mulheres sofrem-lhe ainda as sugestões animalizantes, e por isso mesmo, nas primeiras dificuldades da tarefa a que foram chamados, costumam desertar dos postos de serviço em que a vida os situa, alegando imaginárias incompatibilidades e supostos embaraços, quase sempre simplesmente atribuíveis ao desregrado narcisismo de que são portadores. E com isso, exercem viciosa tirania sobre o sistema psíquico do companheiro ou da companheira mutilados ou doentes, necessitados ou ignorantes, após explorar-lhes o mundo emotivo, quando não se internam pelas aventuras do homicídio ou do suicídio espetaculares, com a fuga voluntária de obrigações preciosas. É imperioso, assim, que a sociedade humana estabeleça regulamentos severos a benefício dos nossos irmãos contumazes na infidelidade aos compromissos assumidos consigo próprios, a benefício deles, para que, se não agreguem a maior desgoverno, e a benefício de si mesma, a fim de que não regresse à promiscuidade aviltante das tabas obscuras, em que o princípio e a dignidade da família ainda são plenamente desconhecidos. Entretanto, é imprescindível que o sentimento de humanidade interfira nos casos especiais em que o divórcio é o mal menor que se possa surgir entre os grandes males pendentes sobre a fronte do casal, sabendo-se, porém, que os devedores de hoje voltarão amanhã ao acerto das próprias contas. Então, na espiritualidade, eles realmente eles não aconselham, né? Não estimulam, melhor dizendo, o divórcio, porque pode acontecer que seja aquela coisa de primeira dificuldade que aparece, eu quero o divórcio, e muitas vezes tem um planejamento imenso por trás daquilo, não é? E aí a gente está fugindo. Por que a gente está fugindo daquele compromisso? Ele fala, não é, da poligamia, né, da busca, né? Isso aí nada mais é do que a satisfação sexual, a busca da matéria, não é? Então, da promiscuidade. Mas ele fala, por um outro lado, não é que ele fala, nós não somos favoráveis ao divórcio, né? Eles não estimulam, né, a deserção dos compromissos assumidos. Agora, eles são categóricos aqui ao falar que às vezes é melhor, né, dependendo do que esteja acontecendo, casos especiais, né, o divórcio ele vai ser a menor, né, o menor dos males. Né? Você vai estar casado com uma pessoa que é viciada, que te bate, que te agride, que agride teus filhos, enfim. E você vai estar com aquela pessoa e falar, peraí, tem limite, né? Então a gente tem que usar sempre, né, o bom senso, né, e
saber, né, que essas uniões, né, uma união com uma outra pessoa, nós temos responsabilidade, principalmente se tiverem filhos, né, envolvidos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, não é, com as nossas escolhas, não é, porque nós somos responsáveis por elas, né? Aí o que ele fala aqui no finalzinho: os devedores de hoje voltarão amanhã ao acerto das próprias contas. Então, tem que ter muita responsabilidade. Bom, então, não é, o que nós vimos, né? Que as uniões antipáticas, elas podem constituir uma punição. Elas podem também, não é, ser fruto do impulso levado pelas aparências, né? Uniões que, a princípio, elas parecem ser fadadas ao fracasso, depois de se conhecerem melhor, se acertam porque são fundamentadas na estima. É o espírito que ama, não o corpo. Dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Deus não constrange ninguém a permanecer junto de quem nos desagrada. Seremos responsabilizados pela desgraça de uma vítima inocente se formos os causadores desta desgraça. Nós estamos no lugar certo, a hora certa, com as pessoas certas. Certo também é que temos o nosso livre-arbítrio, razão pela qual o determinismo será sempre uma resultante que vai ser dependente das nossas escolhas. É o determinismo existente naquilo que eu escolhi. Eu determinei, porque eu escolhi daquele jeito. Pode acontecer que uma determinada união não tenha sido planejada. Isso acontece muito, né? Que isso tenha sido resultado do nosso livre-arbítrio. Também pode acontecer que uma união tenha sido planejada e tenha se tornado insustentável e até mesmo perigosa a sua continuidade. Por quê? Porque não só sou eu que tenho livre-arbítrio. O meu companheiro, a minha companheira também. Então, nós combinamos lá no plano espiritual: olha, nós vamos juntos, vamos reencarnar, vamos constituir uma família, porque nós temos os nossos débitos, para com fulaninho, para com cicraninho, eu te ajudo, tu me ajuda, beleza? Beleza. Aí chega lá, só um cumpre a parte dele, né? O outro é causador, né, de infelicidade não só dessa pessoa, mas dos filhos. Eu sou obrigado, né, a ficar com aquela pessoa. Cara, é o que eles falam, né? Às vezes, né, dependendo da situação, é melhor, né? Se você tem a sua consciência tranquila, né, a tua vida está em risco, a vida dos teus filhos está em risco, né, você tem a obrigação, não é, de zelar por ela, né, e também a obrigação de zelar pela vida, pela segurança dos teus filhos. Então, não é, se chegar nesse extremo, você tem que tomar uma atitude. O certo é que cada um responderá no tribunal da consciência por aquilo que for de sua responsabilidade, né? É aquela máxima da semeadura livre e da colheita, que ela vai ser sempre obrigatória, né? Que nós possamos sempre pautar as nossas decisões, né, no conselho amoroso do nosso mestre: fazer ao próximo aquilo que gostarias que fizesse a ti mesmo, e aí a gente não vai errar, né? É isso, meus irmãos, no estudo da noite de hoje, possamos refletir sobre isso, né? Que a luz, a paz, o amor de Jesus permaneça em nossos corações, graças a Deus, graças a Jesus. Fiquemos em paz.